Então, vamos começar a reunião de hoje, dia 30 de março de 2023. Quem vai apresentar o caso clínico é o Nicolas Ogasawara, que é R3, de retina. Nicolas? Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui apresentando o caso da semana. Meu nome é Nicolas, como a professora apresentou, sou residente de terceiro ano. Antes de começar, eu queria agradecer ao Dr. Sérgio pela ajuda na elaboração do caso, da discussão da apresentação e da revisão também. Agradeço também a doutora Lívia e a doutora Daniel, que me ajudaram no começo do caso, na condução inicial também. Bem, nosso caso começa com uma mulher, 57 anos, caucasiana, natural e procedente do interior de São Paulo, da região de Lins. Ela era nutricionista de profissão e ela veio aqui no nosso serviço com uma queixa de dificuldade de dirigir à noite e de uma visão que piorava em lugares escuros, quando estava com mais sombra, uma iluminação diminuída, há cerca de um ano. De antecedentes pessoais, ela era hipotiroideia, dislipidêmica, referia um câncer de tireoide há 9 anos, tratado cirurgicamente e sem sinais de recidiva recente. E de medicação ela usava rosuvastatina e levotiroxina para tratamento dessas doenças acima. Diagnóstico ocular, ela referia um diagnóstico de drusas por oftalmologista na região onde ela morava, sendo prescrito aretes que ela usava já há um ano, e fora isso, nada digno de nota dos residentes oftalmológicos. Ao exame físico, o paciente apresentava uma acuidade sem correção de 1,09, foi feita uma refração onde ela chegava a 1, tinha um pequeno astigmatismo no olho esquerdo, então 20/20 em ambos os lados, com uma PIL de 17 em ambos os olhos, e a biomicroscopia nada que chamasse atenção. Era um segmento anterior bastante inocente, bastante fáscica, com cristalino transparente em ambos os olhos. E ao exame de fundo de olho, nós tínhamos esses seguintes achados. Nós visualizávamos uma atrofia macular bilateral, associada a um espectro pontilhado na retina, umas pseudodrusas, na região do polo posterior, estendendo-se até a média periferia, associada também a paving stones bilaterais e relativamente simétricos em ambos os olhos. Aqui eu trago um aumento maior na mesma imagem, para podermos apreciar um pouco melhor os detalhes, tanto da atrofia quanto dessas lesões retinianas. Trago também aqui a autofluorescência da paciente, em grande angular. E também aqui a imagem com detalhe em maior aumento. Aqui eu trago o OCT da paciente, olho direito, imagem passando pela região de atrofia e pelas regiões elevadas, pseudodrusas aqui na região do epitélio pigmentar. Olho direito, olho esquerdo. Não sei se alguém gostaria de fazer comentar alguma coisa, professor, alguma coisa antes de seguir para frente, ou se posso seguir? Você quer parar agora? Já mostrou tudo? Tem essa, e aí Bom, depois eu vou mostrar um pouquinho da evolução. Não sei se a partir de agora alguém quer comentar alguma coisa, senão eu posso seguir tá. também. Então, Pedro e André, que vocês, Pedro Carricondo e o André, vocês querem comentar? Pedro, quer falar? Quer falar alguma coisa? Ou seja, boa noite aí para todo mundo. É, é uma paciente jovem, né, com uma alteração que a gente vê que parece localizada no epitélio pigmentário da retina, né, um quadro mais de áreas de atrofia ao redor da mácula, né. Aí, obviamente, hoje em dia a gente vai pensar pelo aspecto da lesão inicialmente em alguma coisa distrófica, né, mas a gente sempre tem que colocar como os diagnósticos diferenciais aí alguma coisa inflamatória, né? Sempre não é o padrão, mas poderia pensar. E sempre a gente precisa colocar toxicidade, tal. Mas acho que não encaixa muito qualquer uma dessas coisas. Eu iria para o lado de distrofia, dentro das distrofias de mácula. A primeira que eu pensaria aqui seria um Stargardt, né? E aí acho que fazer os demais exames aí ajuda a gente a
a fechar alguma coisa aí de hipótese, né? Tá? Então, um diferencial pode ser isso, mas para o Stargardt, né, Pedro, ela tem 57 anos, né? E ela tem esses... Acima do EPR, ela tem essas imagens hiperrefletivas, que o Nicolas descreveu como depósito drusenoide subretiniano. Então, então, o Bernardo, quem mais falou aqui? Então, Pedro, uma distrofia a gente sempre tem que pensar, e a gente fez um painel genético para essa paciente para excluir, mas talvez como a Aiko, o Bernardo comentaram aqui, né? Sobre uma outra condição. Queria ver, o Pedro, o André, você quer comentar antes de a gente Eu descrever tinha aqui? entendido que era 37 anos, desculpa. Claro. É 57. Ela tem 57, Pedro, eu concordo com você. Se fosse uma idade 37. jovem, Desculpa. perfeito, É, perfeito. eu acho que assim um quadro bilateral, relativamente simétrico, né? Eu acho que os grupos de doenças que o Pedro comentou são relevantes, né, no diferencial. Eu acho que doenças degenerativas, como DMRI, não acho que seja o caso, mas entraria no diferencial. Maculopatias tóxicas por medicamento, né? Que não foi comentado nenhum medicamento específico que possa estar relacionado a uma maculopatia tóxica, mas concordo que entraria no diferencial. E as distrofias retinianas também, eu acho que são um grupo importante, né? Aqui a gente observa um conjunto de achados, né? No OCT a gente observa esses pontos hiperreflectivos no espaço subretiniano, tipo depósito drusenoide subretiniano, né? Que são as pseudodrusas, e associadas a uma atrofia macular que tem um padrão um pouco parecido com o de DMRI atrófica, mas que o paciente seria um pouco jovem para ter um quadro atrófico como esse, né? Por DMRI. Então, seria algo mais próximo de uma distrofia que tem alguma apresentação parecida com uma DMRI atrófica, né? E eu acho que a hipótese do EMAP é válida e se encaixa com alguns aspectos com a atrofia geográfica grave num paciente relativamente jovem, né? As pseudodrusas e esses paving stones também periféricos também reforçam a suspeita do EMAP, né? Que tem uma característica de atrofia também mais vertical, né? Então, eu acho que seriam essas observações do caso, né? Perfeito. Então, aqui, olha, um diferencial são distrofias que comentaram, né? É difícil a gente encaixar uma distrofia nessa idade, certo, Pedro? Com 57 anos, tardia de aparecimento, assim. A outra seria uma DMRI, né? Com atrofia geográfica. Só que a atrofia geográfica a gente precisaria ter mais drusas, e o que esse paciente tem é depósito drusenoide subretiniano. E o paciente deveria ter mais idade, depois dos 70 anos, para ter essas atrofias. Então, o paciente jovem tem isso. Jovem com depósito drusenoide, atrofia perimacular e a degeneração látice em periferia, uma hipótese bem importante é o EMAP, que significa atrofia macular extensa com lesões semelhantes a pseudodrusas, né? E de extensive, M de macular, A de atrofia, né? Atrophy, e o P de pseudodrusen-like, né? Então, essa lesão, essa atrofia precoce que acontece nesses pacientes associados a pseudodrusas ou depósitos urinários subretinianos, faz parte de um diagnóstico. Esses pacientes têm uma evolução rápida para envolvimento foveal, ao contrário de atrofia geográfica da MRI, que a evolução para a fóvea é mais lenta, você tem uma evolução extrafoveal primeiro e depois o envolvimento da fóvea, né? Claro que tem que pensar nas distrofias, como o Pedro comentou, então a gente fez o painel genético desse paciente até para reforçar o diagnóstico, tá? A história de febre reumática que a Aiko comentou, ela tem histórico positivo de tratamento de febre reumática, que é muito interessante. Aqui no Brasil, pelo menos, tem um número grande desses pacientes que tem esse histórico positivo. Então, a gente pensaria, eventualmente, né, uma hipótese ainda mais uma doença autoimune, talvez com gatilho por esse tratamento de febre reumática, eventualmente, né? Não se sabe sobre a fisiopatologia de evolução dessa patologia, né?
Então, eu acho que os diferenciais, doenças inflamatórias, toxicidade é importante, né? Esse paciente podia estar usando cloroquina, né? Em geral, os pacientes que usam cloroquina não têm pseudodrusas, né? Não tem outras alterações, mas ela não tem uso de medicação, né? Então, assim foi feito o diagnóstico diferencial e o diagnóstico dessa paciente. Então, a gente vai mostrar Procedimento, exames... isso da paciente, isso. Oi? Isso, professor. Tá. Vou- Então, vou mostrar os exames subsequentes, o painel genético. A Isso. Isabel falou de fundos albipuntados e a nictalopia. Esses pacientes têm uma queixa bem precoce de não conseguir ler em ambientes pouco iluminados, porque eles perdem muito bastonete nessa região perifoveal. Então, por isso esses sintomas. Então, tudo bem, poderia ser. O fundos albipuntados tem um padrão pontilhado, esbranquiçado, puntiforme, tem nictalopia, mas não tem essa atrofia macular como nesse paciente, tá? Então, Nicolas, você quer continuar? Posso continuar, professor. Como comentado aqui pelo professor e pelos discutidores, né, o paciente tinha essas características bastante sugestivas da EMAP, mas eu acho que uma das coisas que chamou bastante nossa atenção foi a rápida progressão da doença, né? A paciente, ela chegou no final de 2021, a gente foi seguindo a paciente, em um ano, né, final do ano passado, ela já apresentava uma piora importante da atrofia, período bastante curto, já com uma piora de visão. Ela perdeu uma linha de visão em cada olho, com esse achado no OCT. Como o professor mencionou, foi realizado o teste genético, né? O paciente, quando ela passou, a gente tinha a disponibilidade do teste de saliva, da Invitae era bastante disponível, a gente aproveitou, foi realizado o teste, foi mandado para os Estados Unidos, porém nenhum gene, nenhuma alteração significativa ou conhecida foi identificada no teste genético desta paciente. E aqui um resumo, né? Então, uma paciente jovem, 57 anos, né? Para ter uma DMRI, uma paciente jovem, com uma queixa de nictalopia há um ano, com uma visão boa, mas que teve uma piora muito rápida, né? Tanto em OCT quanto só perdeu uma linha. Com esses achados já descritos, né? Comentados pelo professor e pelos discutidores, então ela apresentava paving stones na periferia, essas alterações pseudodrusiformes-like e uma atrofia macular bilateral e com uma progressão rápida. Foi então feita a hipótese da EMAP, como mencionado anteriormente, EMAP que significa Extensive Macular Atrophy, né? Então, com pseudodrusa, então aparência de pseudodrusas tipo-like com uma atrofia macular extensa. Só comentar um pouquinho sobre essa doença, não sei se todos estão familiarizados, ela é uma doença relativamente nova. Ela foi primeiramente descrita em 2009 por Hamel, um grupo francês. Ele pegou pacientes da clínica dele na França que apresentavam um tipo de um padrão de uma distrofia que não era caracterizada, ninguém havia descrito esse conjunto de sinais até então. Então ele fez uma série de 18 pacientes e publicou em 2009 na American Journal. E na descrição desse pool de pacientes, eram pacientes entre a quarta e quinta década de vida, então pacientes no pico da auge de atividade produtiva, com uma discreta predominância no sexo feminino, né, interrogado porque não existem dados epidemiológicos ainda. Então, uma predominância nesses estudos para o sexo feminino, mais discreta. Não foi identificado nenhum fator de risco na história ou fatores familiares definidos que comprovassem aparecimento do EMAP. A etiologia, como o professor comentou, é uma etiologia incerta, né? Então, alguns autores questionam que se teria algum fundo genético pelas características, ser bilateral, ou até um componente autoimune, né? Então, alguns grupos, principalmente aqui no Brasil, que têm diagnosticado cada vez mais essa doença desde que ela foi descrita, tem visto em comum o histórico de febre reumática na infância, que essa paciente sim, ela apresentava, né? A gente foi ao longo do segmento dela, nesse último ano e meio, a gente foi questionando e realmente ela tinha esse histórico de febre reumática, apesar de não haver nenhuma descrição ainda publicada ou nada comprovado dessa relação, mas tem sido visto muito aqui no Brasil. E os principais sintomas, então, é uma dificuldade de adaptação no escuro, né? Principal sintoma inicial, com uma perda de visão central rapidamente progressiva.
nessa série de casos, tanto do Ramel quanto do outro artigo que eu vou mostrar, eles mostram que em 3 a 10 anos os pacientes acabam já evoluindo para cegueira legal. Então, uma doença potencialmente grave, né, e rapidamente progressiva. Em relação ao diagnóstico, né, não existe nenhum teste específico, o diagnóstico ele é feito pela clínica, com auxílio de avaliação multimodal, e onde se visualiza essas lesões pseudodrusiformes, né, uma lesão específica, mas bem característica dessa doença, disseminada bilateralmente, né, pelo polo posterior e expandindo até a média periferia. E ele é associado a uma atrofia macular, né, tipicamente verticalmente orientada. Então, nas fases mais avançadas, né, a gente acredita que essa paciente ainda está numa fase mais inicial, mas já progredindo, a tendência é que a atrofia ela comece a ser cada vez mais verticalizada, né, em direção ao polo vertical. E geralmente associada a lesões de Parkinson's que ela apresentava, mas nem todos os pacientes inscritos nos estudos apresentavam, mas ela apresentava essa alteração também, corroborando para a hipótese diagnóstica. Atualmente não existe nenhum tratamento específico definido, né? Não sabe a causa da doença, não tem nenhum tratamento específico, mas os pacientes devem ser seguidos e encaminhados para reabilitação visual e suporte nas fases mais avançadas, já que é uma doença que pode ser bastante incapacitante. Em relação à classificação e estadiamento, por ser uma doença nova, até então não existia nenhuma classificação, estadiamento descritos ou aceitos ainda em consenso. Por causa disso, né, por ser uma doença cada vez mais diagnosticada, uma doença nova, um grupo italiano, agora em 2023, esse mês, foi publicado na Retina esse artigo em que eles tentam sistematizar e sumarizar o curso natural dessa doença e propõem uma classificação para a EMAP. Esse daqui é um grupo italiano, eles juntaram 9 pacientes, seguiram por 3 anos, né, que eles tinham no serviço deles, e foram seguindo com CT, retinografia, um estudo prospectivo, observacional, em que eles mostram e vão acompanhando a progressão dessa doença. Aqui eles mostram um dos pacientes deles, né, então a gente consegue observar, tanto pelo CT quanto a retinografia e a autofluorescência, essas alterações pseudodrusiformes-like, a atrofia, ela se estendendo e progredindo muito rapidamente, né? A cada ano uma progressão bastante rápida, até cometer até atrofiar a fóvea, né? Então ela começa na região macular, vai se estendendo verticalmente, e nos estágios finais já começa a ter uma atrofia foveal importante, é uma atrofia bastante extensa. Aqui eles propõem a classificação deles, né? Acho que é a primeira classificação que a gente encontra na literatura para essa doença. Eles propõem uma classificação relativamente simples, né? Que é baseada nos sintomas da paciente e nos achados de imagem multimodais. Então, um dos principais fatores que eles levam em consideração é o aspecto do epitélio pigmentar, né? A atrofia, e a subsequente envolvimento foveal. Aqui na nossa paciente, a gente acredita que ela começou no estágio bem, foi diagnosticado bem no início, né? Então, a paciente com uma queixa de dificuldade no escuro, com uma atrofia, já o início de uma atrofia focal, e com aumento importante da atrofia do EPR, preservando a fóvea. Então, já caminhando para o estágio 2, já apresentando uma perda visual leve, né? Então, uma proposta que esse grupo propõe para essa doença nova e que tem sido cada vez mais diagnosticada, né? Agora que foi proposta essa entidade, essa doença e esses critérios de classificação e diagnóstico. Queria trazer aqui também para a discussão um dos principais diagnósticos diferenciais, né? Até 2009, essa doença era ou classificada como uma distrofia, ou então alguma DMRI precoce, né? Então, uma das principais características que diferenciam ela da DMRI, principalmente, é a idade, né? Então, a EMAP, ela afeta populações mais jovens, entre 41 e 50 anos, 50 até 55 anos, 60 anos, enquanto a DMR é vista em pacientes geralmente mais velhos, acima de 65 anos. Outras coisas que também são levadas em considerações, que são importantes marcadores de diferença, são as características das drusas, então, tanto pela quantidade, então, quanto uma nós temos múltiplos focos, né? E também a própria localização delas. Outra coisa que chama muito atenção
é o curso clínico. Então, a EMAP ela tem um curso muito mais agressivo, muito mais rápido do que a DMRI. E é isso. Acho que eu queria trazer mais esse caso porque eu acho um caso interessante que inicialmente quando foi trazido, quando ela chegou, trouxe uma certa dúvida, a gente demorou até um pouquinho para fazer o diagnóstico, mas conseguimos encaixar ela e vimos na literatura tem sido cada vez mais diagnosticado, né? Um tema bastante atual, publicado um artigo recente sobre classificação. E a gente não sabe também o quanto que essa doença ela é uma doença rara ou também às vezes uma doença subdiagnosticada, às vezes não ser uma doença nova que cada vez mais pessoas estão vendo. Então, acho que é isso. Não sei se mais alguém quer comentar. Ou... Eu queria fazer uma observação. André, pode falar. Um dos mecanismos que eles cogitam estar em atividade, né, para gerar doença, né, é uma via de complemento mais exacerbada, né? E nesse sentido, talvez a medicação do pegcetacoplan que está por vir aí poderia ser uma opção para se tentar nesses casos, né? Se realmente for essa a via envolvida na doença, né? Ou uma das, né? Então, André, nenhum caso de EMAP foi incluído aí nesse tratamento. Então, eu não sei se a fisiopatologia, André, envolve os mesmos mecanismos da atrofia geográfica da MRI, né? Então, pode ser que, porque se for uma doença autoimune, eu acho que a via de destruição celular é um pouco diferente. De todo jeito, é importante o André lembrar que, eventualmente, uma forma de tratamento para uma doença agressiva como essa, e que começa cedo, ela tira a visão de pacientes jovens, entre 40 e 55 anos ela começa. Então, eu concordo, André, que pode ser tentado um bloqueio da via do complemento de C3, o pegcetacoplan, que vai ser disponível, já foi aprovado pelo FDA e provavelmente vai ser aprovado pela Anvisa rápido, porque é um tratamento único para uma condição que a gente não tem como tratar hoje, né? E, eventualmente, esses pacientes possam fazer talvez um estudo, fase 3, para tratar esses pacientes e ver se eles têm resposta como os pacientes de DMRI, né? Perfeito, perfeito. Então, esses pacientes fazem, então é importante fazer esse diagnóstico diferencial com distrofias de retina, com DMRI, a forma de atrofia geográfica, eventualmente com toxicidade também, de fazer esse histórico, mas o EMAP tem que entrar no diagnóstico diferencial. Lembrar que o painel genético desses pacientes é negativo, né? Então, Nicolas, parabéns, tá? Excelente. E eu agradeço todos os comentários aqui do pessoal que comentou e falou sobre o diagnóstico também, que está aqui no chat, certo? Ótimo. Excelente, Nicolas. Parabéns, tá? Obrigado, professor. Joia. E agora a gente vai para a imagem. A Fernanda Dourado, que é fellow, vai apresentar a imagem. Eu quero ver se... quem tiver só com o chat, por favor, pode responder aqui para ver se mata esse diagnóstico, tá? Mas eu quero o diagnóstico exato, não o diferencial, certo, Fernanda? Então, pode apresentar, Fernanda. Tá bem, deixa eu só ajeitar aqui para colocar. Vocês me escutam? Dá para escutar, tá ótimo. Pode colocar. Boa noite. Hoje eu vou apresentar a imagem da semana. Queria agradecer inicialmente ao Dr. Sérgio pela ajuda na condução do caso e na elaboração dos slides. Então, essa imagem da semana é um ACT do olho esquerdo. Então, olha, a gente tem um OCT. Eu quero que vocês me falem, obviamente, então, diagnóstico diferencial, mas desses diagnósticos diferenciais, qual o mais provável aqui? André e Pedro, inicialmente, vocês querem comentar aqui? Tem alguns diferenciais, lesões assim de retina externa envolvendo a fóvea, né? Eu acho que pode ter como grupos, né? Você pode ter um dano mecânico, né? Por exemplo, uma síndrome de tração vitromacular, não tem nenhuma evidência aí, um dano fótico, né? Uma maculopatia solar. Poderia ser um quadro inflamatório com uma epitelite, uma foveolite, né? Poderia ser um quadro de toxicidade também, tamoxifeno ou outros medicamentos, né? Ótimo. Eu acho que esses são alguns grupos que poderiam simular uma lesão semelhante a essa, né?
Agora, Perfeito. não sei se só com um corte de OCT e sem nenhum outro dado daria para afastar Pra um falar ou o outro diagnóstico. desses diferenciais, né? É Eu difícil. queria pelo menos ver a fotinho, né? A gente vai mostrar. Mas, Pedro, tem alguma coisa a mais, assim, de diagnóstico para você falar? Que basicamente, então, o André falou do tamoxifeno, retinopatia solar e síndrome de tração, eventualmente, né? Uma evolução para Vai. fazer. Mas Tem, aqui se a a gente não gente está vendo sinal de síndrome de tração, certo? Né? Nem certo, eu acho que vítreo não é membrana epiretiniana, também não vejo, né? Seria uma tração tangencial, que poderia dar uma alteração eventualmente. Assim, eventualmente tem um trauma como um edema de Behring, ele poderia dar uma disrupção aí e tal, mas não é esse o padrão, mas só para acrescentar um diagnóstico diferencial não falado aí, mas não é também. Tá, então, eventualmente, um trauma caprichoso poderia Ó, deixar a uma Fernanda sequela. está aqui do meu lado e está falando da cromatopsia. Ótimo, faltava a cromatopsia aqui no diferencial. Então, temos 5 diagnósticos diferenciais, a cromatopsia estava faltando, mas esse quadro é unilateral, não é bilateral, tá? Então, ajuda a fechar um pouquinho o diagnóstico diferencial. Outro olho, Fernando, é normal, tá? Alguém escreve aqui no chat alguma coisa aqui? Ninguém colocou nada, hein? Então a gente espera aqui para... tem algum exame a mais para você mostrar, Fernanda? Ou o próximo já é o diagnóstico? Ah, dá os dados do paciente, né? O Então, olha, próximo tem mais slide. um diagnóstico diferencial. Tem mais um diagnóstico diferencial da esmante de Mactel. Mactel tipo 2 entra no diagnóstico diferencial. Então, temos 6 diagnósticos diferenciais, tá? Pode falar, Fernanda. Então, só para complementar as informações do caso, era um paciente do sexo masculino, de 64 anos. Nesse olho esquerdo, ele já foi submetido a uma facovitreia em 2018 por conta de um descolamento de retina regmatogênico. Nesse olho esquerdo, ele apresentava uma visão de 20/32. No olho direito, não apresentava nenhuma comorbidade ou antecedente oftalmológico e ele era 20/20. Perfeito. Então, olha, tem um histórico aqui de uma facovitreia em 2018 nesse mesmo olho. Alguma pista para isso? Outro diagnóstico aí que tem que incluir, além da toxicidade do tamoxifeno, é Poppers, né? Não tem no Brasil, o paciente é brasileiro, eu acho que não tenha, mas é uma droga recreativa, tem casos na Europa descritos, nos Estados Unidos, mas aqui não, tá? Mas tem que incluir no diagnóstico diferencial. Então, a gente tem, olha, Mactel tipo 2, tamoxifeno e Poppers, toxicidade, retinopatia solar, acromatopsia, eventualmente um trauma caprichoso, fez capsulectomia com IAG laser, seria uma outra, né? Destruir a mácula com o IAG, tá bom, mas não fez. Não fez capsulectomia com IAG, tá? Mas Mas é interessante, porque alguma cirurgia poderia deixar ter esse resultado final, não? É que a gente está pensando É de buraco trás de para mácula, frente. né? É buraco de Então, por mácula. que ele operou a facovitreia dele? Foi por quê? Então, Foi um mas você... DR. Isso, Tinha buraco, alguma coisa junto? Na Então, época da cirurgia. na época da cirurgia não tinha, em 2018. Mas, pessoal, aqui só para fechar, porque o André comentou aqui. Essa paciente teve, a Fernanda vai mostrar, melhor você mostrar, Fernanda, tá? Mostra a evolução e o que aconteceu. É que esse caso a gente está vendo de trás para frente. Vamos ver, Fernanda. A gente vai de trás para frente. Esse paciente chegou no nosso ambulatório no início do mês, se queixando, na verdade, de uma melhora da acuidade visual. Então, ele relatava que ele teve um diagnóstico prévio de buraco de mácula, inclusive já com indicação cirúrgica, mas ele tinha percebido que há algumas semanas tinha melhorado a acuidade visual e a qualidade da visão. Então, a gente foi procurar os exames antigos dele, e ele tinha esse OCT de dezembro do ano passado, que evidenciava realmente um buraco de mácula de espessura total, que era pequeno, com um diâmetro mínimo de cerca de 150 micra. E mesmo sem nenhum tipo de intervenção, ele evoluiu com um fechamento espontâneo 3 meses depois, permanecendo apenas com esse defeito foveal externo. Pode Perfeito. continuar? Então, só para fazer um comentário, buracos maculares bem pequenos como esse,
com a regressão desses cistos, em geral, a gente pode prescrever anti-inflamatório hormonal e não hormonal, como a gente trata o Irvine Guess, e alguns desses pacientes diminuem esse edema, as bordas do buraco se aproximam e eles têm fechamento, e eles têm um fechamento por isso. Outros têm fechamento espontâneo, buracos pequenos, como os buracos maculares traumáticos, por exemplo, né? Mas tem que ter uma abertura, você vê 140 micra, né? A borda, a distância entre as bordas tem que ser muito pequena, menor que 150 micra em geral, para você ter fechamento espontâneo. André e Pedro, algum comentário aqui? Agora, sabendo o diagnóstico, você pode até falar que esse perfil da mácula ali é um pouquinho diferente, né? Do lado Isso, direito ali é e mais arredondado do que a gente costuma ver, né? Mas tem depois uma saber o simetria, diagnóstico, né? né? Da depressão Isso. foveal, sim, sim. Mas é interessante, porque a gente pensando de trás para frente, né? A gente pode perder o diagnóstico de uma cirurgia. André, algum comentário aqui? Não. Não, eu acho que é um caso interessante, né? E a gente observa ainda uma fragmentação da zona elipsoide, mas aqui no caso eu acho que existe ainda, não sei quanto tempo que. Bom, 3 meses Fechou, né? aí, entre o fechamento, entre o primeiro OCT e agora 3 meses, né? Mas eu acho que ainda existe um potencial de restabelecimento da zona elipsoide, né? Concordo, Então, a concordo. gente vê que alguns danos da zona elipsoide são definitivos e outros não. Outros conseguem ter um restabelecimento, né? E esse é um dos casos que existe a possibilidade ainda de ter um É, restabelecimento com melhora eu, funcional, né? eu acho que aqui uma coisa que a gente pode olhar, trazendo um modelo, né? Quando a gente tem disrupção de fotorreceptor e lesão da limitante externa nos traumas, a recuperação é pobre, normalmente você fica com sequela. Aqui, olhando a foto, a gente vê que a limitante externa, ela está íntegra, né? Então, talvez esse seja uma pista de um caso que vá, Pode que vai ser evoluir recuperado. melhor um pouco, né? Ele tem 20 e 32 de visão, né, Fernanda? Tem uma Sim. visão bem razoável. Ele Sim. deve ter esses pacientes que, mesmo que a gente opere o buraco macular e que fique uma linha contínua na retina externa, eles leem 20 e 25, por exemplo, mas fragmentado. Eles têm que mudar o olhar para não perder as letras, tá? É interessante, o pós-operatório de uma membrana epirretiniana é mais claro do que de um buraco macular, mesmo com as linhas contínuas do buraco macular. Esse é um fechamento 1B, que a gente chama, tem essa fragmentação, esse gap, mas eu concordo com o que vocês falaram, com o que o André falou, que o tempo de recuperação ainda é pequeno, esse buraco, esse gap aí, esse defeito foveal externo, ainda pode melhorar ao longo do tempo, certo? Fernanda, você quer continuar com a revisão agora? Continuo sim. Ele vai voltar mês que vem lá no ambulatório, e aí depois eu mostro para vocês o desfecho do paciente. Perfeito. Então, foi um caso de fechamento espontâneo de buraco macular. Então, uma revisão rápida sobre os buracos, eles são uma disrupção das camadas da retina, geralmente na região foveolar. A forma idiopática é a mais frequente, e geralmente eles estão associados a uma tração tangencial e anteroposterior da hialoide posterior. Existem diversos aspectos fundoscópicos nos buracos. A gente pode encontrar desde um ponto amarelado foveolar até, de fato, a visualização direta do buraco com as bordas elevadas, em casos maiores e mais crônicos. E os pacientes têm uma ampla variedade de sinais e sintomas. Então, eles podem se queixar de metamorfopsia, de escotoma central, de baixa acuidade visual. É uma clínica bem variável. O tratamento cirúrgico mais empregado hoje em dia é a vitrectomia posterior, associada a um peeling de limitante interna. Tem várias diferenças hoje em dia, algumas variações dessa técnica, dependendo do tamanho, da cronicidade do buraco, mas não cabe nesse momento fazer esse tipo de revisão. E o fechamento espontâneo, ele pode acontecer, mas ele é raro. Então, existem algumas teorias na literatura que tentam explicar o porquê que isso acontece. Então, as principais seriam através de uma desidratação provável dos espaços cistoides ou também de uma liberação espontânea da tração vitreantero-posterior. Mas outras teorias, como a formação de uma membrana epirretiniana contrátil, fazendo uma contração central das bordas, ou uma proliferação glial ou de células do EPR na base do buraco,
assim como pontes do próprio tecido retiniano formando um arcabouço para a proliferação celular, também são descritas como prováveis mecanismos fisiopatológicos para esse fechamento espontâneo. A formação das pontes teria um mecanismo duplo, porque as pontes impediriam, na verdade, a hidratação das bordas retinianas através do influxo do líquido do vítreo para dentro da retina. Então, elas formariam como uma barreira e também contribuiriam para essa desidratação dos espaços cistoides. Como o professor Sérgio já citou, é mais comum a gente ver os fechamentos espontâneos de buracos nos casos associados a trauma, principalmente se forem buracos pequenos e em pacientes jovens. Mas e o paciente vitrectomizado? Eles não vão ter esse componente tracional da hialoide posterior. Então, esse artigo que foi publicado pelo Dr. Leandro e pelo Dr. Rony foi um relato de 2 casos que tiveram um fechamento espontâneo e eram 2 pacientes que já tinham sido vitrectomizados previamente. Então, eles citam no artigo que provavelmente nesses casos o mecanismo estaria relacionado a uma degeneração das camadas internas da retina e também uma coalescência de espaços de edema cistoide. E eles falam também que é mais difícil fechar um buraco após uma vitrectomia que tenha sido realizada por algum outro motivo, como foi o caso do nosso paciente, que foi por um DR regumatogênico. Diferente de pacientes que já tenham sido submetidos a uma vitrectomia para correção de um buraco de mácula ou uma membrana epirretiniana com um peeling associado da limitante interna. Então, quando a gente estiver diante de um paciente com buraco de mácula, é importante termos noção dos fatores que possam estar associados a um melhor prognóstico, tanto visual, como de desfecho no pós-operatório e também de chance de fechamento espontâneo. Então, um dos primeiros artigos que foi publicado avaliando esses fatores de bom prognóstico foi esse, publicado por Kuchuhara e colaboradores em 2004, na qual eles avaliaram pacientes que foram submetidos à vitrectomia com peeling de limitante interna para correção de buracos de mácula, e eles dividiram os pacientes nos que tiveram um bom prognóstico e os que não tiveram. E quiseram avaliar, através do OCT, quais eram os parâmetros provavelmente associados a isso. Então, eles criaram um conceito que é utilizado até hoje em dia de índice de buraco macular. Então, eles pegavam exatamente essa medida do B, que é a maior altura da borda, dividida pelo diâmetro da base, e eles viram que os pacientes que obtiveram um MHI maior ou igual a 0,5 foram os pacientes que tiveram um melhor desfecho no pós-operatório, tanto um desfecho visual quanto um desfecho anatômico, de fechamento mesmo do buraco. Outro estudo publicado em 2007 avaliou os pacientes que foram submetidos novamente a uma cirurgia para buracos de mácula refratários. E eles também quiseram avaliar, o grupo de pacientes dele que tiveram um bom prognóstico, quais eram os fatores associados a isso. Então, eles viram que os que apresentavam fluido subretiniano e um edema intrarretiniano nas bordas eram os com melhor prognóstico. E mais recente, o Flávio Rezende publicou, junto com seu grupo de estudo CLOSE, esse artigo, que teve como objetivo principal a avaliação de buracos de mácula grandes. Então, eles quiseram avaliar os buracos maiores que 400 micra, para primeiro criar uma classificação para esses buracos, que até então não existia, e também avaliar possíveis técnicas cirúrgicas que poderiam levar a um melhor desfecho anatômico e visual nesse grupo de pacientes. Então, foi um estudo grande, amplo, com um número elevadíssimo de pacientes, e super importante. Então, o desfecho primário foi esse. Mas como desfecho secundário e objetivo secundário, eles também quiseram avaliar quais eram os fatores de bom prognóstico associados a esses pacientes. Então, os que tiveram um fechamento e uma boa acuidade visual depois, eles quiseram avaliar para tentar usar essas informações. Então, eles também usaram o índice de buraco macular como um fator relevante, avaliaram a configuração das bordas dos buracos. Então, eles dividiram em 3 grupos as bordas elevadas com fluido subfoveal, ou com cistos perifoveais, ou os buracos que apresentavam bordas planas, sendo os buracos com bordas planas os que tiveram pior prognóstico. Geralmente eram buracos mais crônicos e que não tiveram um resultado cirúrgico satisfatório. E eles observaram que o diâmetro da base tem uma relação direta com o pior prognóstico. Então, quanto maior o diâmetro da base, pior era o prognóstico cirúrgico e desfecho visual desses pacientes. Mas esse grupo avaliou buracos muito grandes.
Então, eu procurei um pouco sobre o diâmetro da base em buracos menores. E esse artigo, publicado em 2007, avaliou justamente pacientes que tiveram um fechamento espontâneo de buraco macular. E eles quiseram entender e determinar um diâmetro mínimo entre as bordas e a média da base que poderia levar a um fechamento espontâneo, um maior risco de fechamento. Então, eles viram nos pacientes deles que o diâmetro mínimo de buraco era em torno de 160 micra e a média da base em torno de 460 micra. Seria mais ou menos o diâmetro do nosso paciente. E só para os residentes saberem que a gente mede o diâmetro mínimo entre essa distância, essa menor distância entre as bordas, e o diâmetro na base com essa linha paralela. E no estudo deles, eles perceberam que mais da metade dos pacientes eram classificados como estágio 2. E só para a gente relembrar, na classificação do GAS e também na classificação do IVTS, o estágio 2 são buracos menores que 400 micras que não têm descolamento posterior de vítreo associado. Então, eles viram que o descolamento espontâneo dessa tração posterior da hialoide pode ser considerado um fator determinante para o fechamento dos buracos. E um outro estudo que corrobora essa necessidade de saber o diâmetro mínimo e máximo dos buracos para avaliar o desfecho é esse publicado por Inoue, também em 2005, em que avaliou pacientes, eles pegaram cerca de 400 pacientes que tinham buracos maculares com indicação cirúrgica. Então, eles priorizaram operar primeiro os pacientes que tinham uma visão pior e buracos maiores, e os buracos menores e que tinham visão melhor foram para o final da lista de prioridade. E quando eles foram reavaliar esses pacientes dos buracos menores, eles viram que vários tiveram um fechamento espontâneo e foram avaliar os parâmetros do ACT desses pacientes para entender melhor. Então, nesse caso, foram até buracos um pouco maiores do que o estudo anterior. Então, aqui eram buracos com diâmetro mínimo de 209, mais ou menos 80 micra. Só que eles perceberam que esses pacientes que fecharam os buracos espontaneamente, eles tiveram algumas sequelas no ACT. Então, a maioria permaneceu com defeito foveal externo ou com descolamento foveal persistente, como é o caso do nosso paciente com defeito foveal externo. E nesses pacientes, o fechamento aconteceu entre 1 a 4 meses após a avaliação. Então, eles levantam uma indagação que eu achei super pertinente, pensando assim, quando que será o tempo ideal para a gente esperar ou indicar uma cirurgia em um paciente que tenha um buraco pequeno e que tenha fatores de bom prognóstico? Porque se existe alguma chance de resolução espontânea, a gente evitaria com que o paciente fosse submetido a uma cirurgia e tivesse alguma provável ou possível complicação que é inerente a algum procedimento cirúrgico. E quando os buracos fecham, eles não fecham todos da mesma forma. A Rossi, em 2020, publicou esse estudo, que foi, na verdade, uma classificação sobre os padrões de fechamento de buraco, que eu achei super interessante. Então, ela divide em 3 grandes grupos. O grupo 0 são buracos que ainda estão abertos, não fecharam. O grupo 1 são os buracos que fecharam espontaneamente, mas tem diferenças entre eles. Então, o 1A é um buraco que fechou e tem uma integridade foveal interna e externa. O 1B é exatamente o caso do nosso paciente, que tem uma descontinuidade foveal externa, apesar do buraco fechado. E no 1C é um paciente que tem um buraco fechado, mas tem uma descontinuidade foveal interna. Enquanto os pacientes do grupo 2 são pacientes que também fecharam o buraco, mas foram submetidos à cirurgia, e o buraco está fechado pela presença de um tecido ectópico, que pode ser um flap de limitante interna, pode ser uma membrana miniótica, pode ser qualquer outro material que é usado hoje em dia nas cirurgias. Então, ela avaliou todos esses grupos de fechamento e afirmou que os grupos de melhor prognóstico são 1A, 1C e o grupo 2C, que são os pacientes que têm uma integridade da fóvea externa e na fóvea interna tem a presença do tecido. Então, o defeito foveal externo tem vários diagnósticos diferenciais, todos que eu vou apresentar aqui foram falados na discussão. Então, só para ilustrar, Mactel tipo 2 e maculopatia por tamoxifeno, eu vou abordar um pouquinho mais à frente com mais detalhes. Mas a retinopatia solar, como o Dr. André falou, ela é uma reação, uma sequela direta da exposição à luz, que pode ser por eclipse, por laser, até por tempo prolongado de uma cirurgia vitreoretiniana, que leva a um defeito externo no segmento dos fotorreceptores.
E esses pacientes podem ter uma sequela na acuidade visual em casos mais crônicos, ficando com essa alteração no segmento externo, na retina externa, no OCT. Mas é importante lembrar da história epidemiológica, e o paciente vai ter algum fato desse relevante para contribuir com a história, com o diagnóstico. A cromatopsia também foi citada, ela pode ser completa ou incompleta, e ela é uma deficiência total nos 3 tipos de cone. Quando ela é completa, é uma perda completa da função, e incompleta é uma perda parcial. Ela ocorre por mutações nesses 2 genes, o padrão de herança autossômico recessivo, e quando ela é completa, pode aparecer esse defeito foveal que eles chamam até de um silêncio externo no OCT, porque esses genes eles estão relacionados à produção dos segmentos externos do fotorreceptor. Então, como tem uma mutação, não tem essa produção e fica com esse defeito externo bem proeminente. O prognóstico visual é bem ruim desses pacientes. Outra hipótese diagnóstica é a distrofia macular oculta, que é uma distrofia rara, que tem um padrão de herança autossômico dominante. Acomete geralmente pacientes entre 25 e 30 anos. O gene envolvido é esse RP1L1, e o que é muito curioso dessa distrofia, por isso que ela leva esse nome de oculta, é que no fundo de olho, na retinografia, na autofluorescência, a gente não consegue encontrar alterações. Mas no OCT, é visto uma disrupção de elipsoide ou um borramento da zona elipsoide. E aí isso poderia levantar a hipótese diagnóstica, mas também é um diagnóstico de exclusão. E por último, que o Dr. Sérgio citou, a maculopatia por Poppers, que é um nitrato álcali, que é uma substância volátil e inalatória de uso recreativo, não tem relatos aqui no Brasil, só na Europa, e ela causa um aumento de liberação de óxido nítrico, que pode ser danoso diretamente ao fotorreceptor. Então, ela também gera esse padrão de defeito foveal externo, que é bem parecido com todos esses outros diagnósticos diferenciais que a gente abordou. Então, como eu disse, falar um pouquinho mais sobre Mactel tipo 2, que é uma doença macular bilateral multifatorial, cuja fisiopatologia está relacionada a uma disfunção da célula de Miller. Então, ela também é uma doença neurodegenerativa e vascular. Os achados principais que a gente encontra nesses pacientes são anormalidades capilares na região foveal, associadas com perda da nuclear externa e da zona elipsoide. E outro diagnóstico importante é a maculopatia por tamoxifeno, que é um remédio utilizado para, geralmente, tratamento de câncer de mama. Ele é um modulador seletivo do receptor do estrogênio. E, geralmente, essas alterações podem aparecer com 1 a 3 anos após o início do tratamento. E existem relatos com doses baixas, com doses com início de 20 miligramas por dia, que são doses bem baixinhas da medicação. Os principais achados nesses pacientes são a presença de depósitos cristalinos na retina interna e também de cistos foveais, de defeitos hiporrefletivos no OCT. E os principais fatores de risco relacionados ao desenvolvimento dessa maculopatia são o IMC elevado e a dislipidemia. Então, essas 2 condições, tanto o Mactel quanto o tamoxifeno, têm semelhanças na avaliação multimodal. E isso chamou atenção, e recentemente, no mês passado, na verdade, foi publicado no Ophthalmology um artigo com o objetivo de diferenciar esses 2 grandes grupos através da avaliação multimodal. Então, eles descrevem que as alterações pigmentares a gente espera encontrar no Mactel, que são, na verdade, uma hiperplasia reativa do EPR, enquanto na maculopatia por tamoxifeno é incomum. Os depósitos cristalinos podem estar presentes nas 2 doenças, mas eles têm 2 diferenças: na localização da distribuição deles e também na profundidade de acometimento das camadas do OCT. Então, em Mactel, a gente espera encontrar na região temporal afóvea, enquanto no tamoxifeno eles são mais presentes no centro da região foveolar. Em relação à profundidade, em Mactel eles estão mais presentes na membrana limitante interna, na face mais interna em contato com o vítreo. Enquanto na maculopatia por tamoxifeno, eles podem se depositar até em camadas mais profundas, chegando na nuclear externa. Esses depósitos cristalinos, eles podem estar relacionados com uma disfunção da célula de Miller. E acredita-se que na maculopatia por tamoxifeno também pode ter uma disfunção desse tipo celular, e por isso ter essas semelhanças de alterações oftalmológicas. As cavidades hiporrefletivas podem estar presentes nas 2 doenças, mas uma alteração importante
é na angiografia fluorescênica, porque em Mactel a gente espera um comprometimento vascular importante. São pacientes que podem apresentar uma hiperfluorescência por extravasamento, enquanto em tamoxifeno isso não é comum. O acometimento vascular pode ser tão grave nos pacientes com Mactel que eles podem, inclusive, desenvolver membranas neovasculares subretinianas, em que a gente não encontra esse tipo de apresentação nos pacientes com maculopatia por tamoxifeno. E, por último, esses pacientes com Mactel, devido a um dano maior ao EPR, podem ter um aumento da hipoautofluorescência focal, enquanto isso não é encontrado e visto na maculopatia por tamoxifeno. Obrigada. Excelente, Fernanda. Parabéns, viu? Super didático, completo. Parabéns. Apresentação excepcional. Parabéns. Então, acho que a Fernanda, então, incluiu aí esse buraco macular com fechamento espontâneo, um diagnóstico diferencial desses defeitos foveais externos, tá? Perfeito. Uma coisa que talvez a gente precisa deixar mais claro é que quanto mais precoce você operar um buraco macular, melhor prognóstico visual você vai ter. Então, talvez num buraco macular muito pequeno, que é exceção, menor que 150 micra, com bastante edema nas bordas, você pode pensar em tratar com anti-inflamatório tópico, com combinação de hormonal e não hormonal, e ver se ele tem uma resolução espontânea. O tempo de aguardar é 1 mês. Se ele fechar 1 mês, 1 mês e meio, ótimo. Se tiver fechamento por isso, se não, não. Então, eu acho que eu operaria. Eu tenho uma história de um paciente que eu tinha feito uma vitrectomia primária para tratar um descolamento de retina, uma ruptura superior, e depois de 2 ou 3 anos evoluiu com buraco macular. E era um buraco macular pequeno, com bordas elevadas, com edema eu tratei com colírio, ele fechou. Depois de um tempo, eu não lembro quanto tempo exatamente agora, 6 meses, ele reabriu o buraco, eu tratei de novo com colírio, ele fechou, e ele recidivou uma outra vez. E daí eu e ele, a gente estava cansado de usar colírio, eu operei, tirei a limitante, que é o que mantém a tração, e ele nunca mais reabriu o buraco. Então, esse paciente que a Fernanda mostrou, eventualmente pode reabrir o buraco, você não tirou a tração da limitante. Então, ele tem que ser visto, eventualmente ele pode fechar totalmente esse defeito externo e não recidivar o buraco, mas ele tem uma outra possibilidade que é fazer recidiva, e daí a gente operaria para tratar ele definitivamente, tá? Fernanda, parabéns, sua apresentação foi brilhante, tá? Parabéns. Agora a gente vai mostrar o artigo. O artigo é o Guilherme Fonseca, R2, que vai apresentar, e o artigo, enquanto ele coloca, vou fazer um resumo breve, compara, é de um grupo que chama Diamond. É um grupo que estuda uso de laser micropulso sublimiar. E o foco desse artigo é laser micropulso sublimiar versus o laser que eles chamam de padrão, o laser que a gente usa de argônio focal, para o tratamento de edema macular diabético, né? Então, eles comparam e querem saber o que é melhor. Na verdade, o artigo quer mostrar uma não inferioridade do micropulso em relação ao laser convencional. Eles têm uma abordagem estatística bem interessante que mostra que talvez o laser subliminar seja inferior, mas eles falam que essa inferioridade não é clinicamente relevante. É interessante. Você vê os autores são enviesados para dizer que o laser micropulso subliminar é semelhante ao laser o que a gente usa, o laser padrão, e eles usam só edemas maculares entre 300 e 400 micra como critérios de inclusão. Então, são edemas maculares pequenos, tá? Eles baixam a visão, mas são edemas pequenos. Então, o uso do micropulso é um uso limitado, mas o Guilherme vai detalhar isso, né, Guilherme? Então, fica à vontade. Ok, vou começar aqui, então. Boa noite a todos, meu nome é Guilherme Fonseca, sou residente do 2º ano aqui do serviço, e eu vou apresentar o artigo de semana hoje. Queria começar agradecendo ao professor Pimentel, que me ajudou aqui a organizar os slides e ofereceu o artigo para mim. Então, como já mencionado, o artigo escolhido é um estudo do grupo Diamonds, é um ensaio clínico randomizado duplo cego, comparando o laser convencional de argônio com o laser sublimiar micropulso no tratamento de edema macular diabético.
Começando por uma breve introdução aqui, principalmente para os novos residentes, falar um pouquinho sobre o edema macular diabético. É uma das principais causas de baixa acuidade visual nos pacientes com retinopatia diabética. Ele é caracterizado por um acúmulo de líquido na região foveal e perifoveal. Para fins acadêmicos, antigamente, principalmente na era pré-ACT, se falava muito da classificação do que é clinicamente significativo, o edema. São esses exemplos: aumento da espessura em raio de 500 micras da fóvea, exudato em raio de 500 micras, um aumento da espessura em uma área discal ou maior dentro de um diâmetro de um disco da fóvea. Mas hoje em dia, com o advento do ACT, se usa pouco. Isso era mais quando você só tinha ali o fundo de olho para poder classificar esse edema. Existem alguns tratamentos para edema macular. Os principais que a gente mais vê é o uso de antiangiogênicos e o laser fotocoagulação. Basicamente, seguindo o guideline da ETDRS, o laser é realizado em áreas de espessamento, em áreas sem perfusão macular e áreas de microaneurisma ativos. E, é claro, com cuidado para não atingir o centro da fóvea. Ele é usado principalmente em formas menos graves, são formas que, em geral, com menos de 400 micras de espessamento. Em vários estudos aí pelo TDRS, ele foi provado que ele é importante para controle de progressão, não muito para melhora visual em si. Em alguns casos, principalmente nesses casos menos graves, é comparável ao uso de anti-VEGF, apesar de alguns viés em alguns nesses estudos. E também se fala um pouco do custo efetivo, porque apesar de, é claro que a sessão ser mais barata do que o anti-VEGF, muitas vezes você tem que fazer várias sessões e, se piora, você tem que partir para o anti-VEGF. Existem algumas características de laser. As principais modalidades é o laser convencional e o micropulso. Então, falando um pouquinho da diferença dos dois. O laser convencional é esse que a gente vê mais, que basicamente você, com o auxílio de uma lente vem do fundo de olho, você ativa o laser e faz como se fosse um pulso contínuo de energia, até ser visível a marca de laser, que é a queimadura daquela área escolhida para fazer o laser. Já o micropulso, você ativa e, com a sua ativação, são feitos vários mini pulsos de energia com intervalo entre eles. E, geralmente, esses intervalos são maiores do que, inclusive, os momentos de ativação do laser. Então, isso se estuda que ele não queima a retina, né? Você não deixa aquela marca de queimadura que você vê geralmente. Você estimula o EPR na região de laser e aumenta a oxigenação dessa região, tendo um efeito benéfico semelhante ao laser tradicional, mas sem a destruição da retina neurosensorial que a gente está acostumado a ver. Então, nesse contexto que esse grupo Diamonds decidiu fazer esse estudo, que tem o objetivo, em pacientes com um quadro de edema menos grave, menos de 400 e maior que 300 micras, comparar o laser tradicional com o laser micropulso. É um estudo multicêntrico, randomizado, tentar reprodutivo, duplo cego e de não inferioridade. Esses pacientes foram acompanhados por 24 meses. Aqui tem os critérios de inclusão, são basicamente, como já mencionado, os pacientes com retinopatia diabética e com edema macular diabético maior que 300 micras e menos de 400 micras, e, enfim, diversos critérios de exclusão para o nosso estudo, mas era importante que ele também não tivesse uma acuidade visual muito baixa. Esses pacientes foram triados 336 pacientes e recrutados para o estudo 266, e esses pacientes foram divididos em dois grupos, um grupo com 116, o grupo 1, e outro grupo com 115 pacientes, o grupo 2. Vamos lá, então, falando um pouco mais dos grupos e como feito essa intervenção. Como o professor comentou anteriormente, como a gente agora adquiriu esse equipamento no ambulatório, achamos interessante explicar como é feito esse tratamento com micropulso, que acho que muitos aqui não estão acostumados.
O laser tradicional, a técnica já é bem conhecida, sendo no estudo realizado conforme os guidelines do TDS já mencionados, em área de aumento de espessura, sem perfusão macular e de microaneurismas ativos. E já o micropulso, basicamente, primeiro é realizada a calibragem do laser, como já é feito com o laser tradicional. Miramos em uma área distante da fóvea com algum espessamento, setamos energia para 50 miliwatts, um tempo de duração de 200 milissegundos de disparo e uma marca de 200 micras. E vamos disparando, aumentando a energia de 10 em 10 até aparecer a marca de laser na retina. Em seguida, uma vez que a gente já viu esse valor, trocamos para o modo micropulso, multiplicamos a energia por 4, ou seja, se atingimos esse limiar com 80, multiplicamos por 4 para 320 miliwatts, e setamos para um ciclo ativo de 5% com duração de 200 milissegundos. Ou seja, quando ativamos, ele vai atuar por 200 milissegundos, mas durante esses 200 milissegundos, na verdade, o laser só vai estar ali emitindo energia durante 5% desse período. Uma vez setado para esses parâmetros, aplicamos o laser em uma área circular de 500 micras, longe do centro da fóvea, utilizando uma grade de 7x7 spots, né? Não sei se dá para ver aqui, né? Nesse exemplo aqui do lado. São esses quadrados, a gente vai fazer em volta da fóvea e em áreas que não estejam em volta da fóvea, mas que tenham esse espessamento limiar, conforme o estudo determinou. Então, os desfechos analisados pelo estudo primário era a variação média da acuidade visual de base ao final do estudo e ao início, nos olhos estudados, e diversos desfechos secundários, a acuidade visual binocular, a espessura média do edema, feito os campos visuais Humphrey, porcentagem dos pacientes que foram aptos a dirigir após o tratamento, que é algo que eles usam bastante para qualidade de vida dos pacientes, efeitos adversos, é claro, número de sessões e necessidade de resgate com produtos angiogênicos. Então, falando das conclusões, falando um pouquinho do desfecho primário, o grupo 1, que é o grupo do microlaser, os pacientes nesses 24 meses apresentaram, em média, menos 2,43 letras de visão, com um desvio padrão de 8,2. No grupo 2, menos 0,45 letras, com um desvio padrão de 6,72. Foi uma diferença de 1,98, com intervalo de confiança de menos 3,93 a menos 0,035 e um P significativo. E como o doutor Sérgio já mencionou, eles determinaram que isso não é estatisticamente relevante, porém, eles acreditam que isso não é clinicamente relevante, porque para eles seria uma diferença a partir de 5 letras que você diria que os resultados foram diferentes num ponto clínico. Dos desfechos secundários, nós vemos que quase todos não tiveram uma diferença estatística relevante, apenas o número de sessões necessárias para o tratamento do edema. Eles reforçam que isso um pouco enviesado, porque poucos pacientes, se não me engano, 11 pacientes do grupo de micropulso tiveram que fazer muito mais sessões do que os outros, isso acabou atrapalhando um pouco a estatística deles. E com esses resultados, eles chegaram a algumas conclusões. Eles determinaram que talvez sejam terapias equivalentes, que ambas têm um bom controle da acuidade visual e da qualidade de vida desses pacientes, são economicamente semelhantes, são seguras, e eles mencionam vários estudos em que apoiam essa hipótese deles, mas nenhum com muita base estatística. Um pouco da relevância do estudo é que ainda está um pouco inicial, né, estudo do micropulso, mas eles acham muito interessante, porque preserva fotorreceptores, preserva a EPR e a retina sensorial, diferente do laser convencional, não produz as queimaduras na retina, é mais fácil e mais seguro de ensinar para quem ainda está começando nessa modalidade. Algumas limitações do estudo
Foi um segmento de 24 meses e é muito conhecido que o efeito do laser ele tem sua validade. Em geral, muitos pacientes a gente vê mesmo no ambulatório com a longa duração da doença, o laser acaba tendo que ser substituído por terapias antiangiogênicas. Muitos pacientes tinham diabetes de difícil controle utilizados no estudo. Ele, para fazer o micropulso, ele exige que o paciente seja cooperativo com o exame, mesmo com o uso de lentes de contato. E o estudo não comparou com drogas anti-VEGF, né, que em muitos centros hoje em dia já é a primeira opção mesmo em edemas iniciais. E, novamente, como já mencionado, essa questão do clinicamente significativo que para o grupo que é bem arbitrário. É isso. Muito obrigado a todos. Excelente, Guilherme, parabéns pela apresentação, excepcional, parabéns, tá? Bem claro, eu acho que é um artigo interessante para quem quer se inteirar mais sobre laser ou laser micropulso subliminar. É um artigo interessante, a metodologia do artigo é muito bem feita, talvez eu acho que tem uma tendência dos autores de querer estimular o uso do micropulso, então eles, na discussão, eles talvez tenham um viés de interpretação dos resultados, mas a metodologia é muito bem apresentada, os resultados são bem apresentados, mas na discussão eles forçam um pouquinho a barra. Mas, de todo jeito, é uma modalidade terapêutica. Se a gente tivesse um laser que não destruísse a retina neurosensorial e que preservasse visão, seria perfeito, porque a gente não precisaria injetar antiangiogênico, mas, infelizmente, a gente não tem isso, né? O laser micropulso subliminar é para edemas muito pequenos, como esse estudo mostrou, e a eficácia dele é muito pequena. Você vê, é semelhante ao do laser focal, que a gente usa de argônio. O laser focal raramente dá ganho de visão, em geral estabiliza a visão. Então, o paciente tem 20/50 de visão, ele vai continuar com 20/50. O antiangiogênico melhora a visão. Então, hoje o que a gente atua, o padrão ouro, é antiangiogênico, e a gente pode, durante o tratamento com antiangiogênico, acrescentar laser em áreas que ainda têm espessamento, fotocoagular microaneurismas que formam esse espessamento, né? Esse é o padrão. Eu acho que, a partir desse estudo, eu não estou convencido de usar o laser micropulso subliminar para esses casos exclusivamente. Eu associaria com antiangiogênico, caso eu fosse associar, né? Guilherme, parabéns pela apresentação, tá? Excelente, excelente. Obrigado. E agora, para encerrar, a gente vai mostrar, se alguém quiser discutir o artigo aqui, quem tiver o microfone aberto, é só comentar aqui, tá? Quem leu aqui pode ficar à vontade, tá bom? Ou chamar pelo chat, qualquer coisa. Para a gente encerrar, então, a Iana, que é fellow, foi preceptora no ano passado, e ela vai apresentar o caso cirúrgico. Iana? Estão me escutando? Sim, a gente está escutando e está vendo aqui, está ótimo. Tá ótimo, então. Então, como o professor falou, eu fui preceptora ano passado, esse ano eu sou fellow 2 cirúrgica da retina. Eu vou apresentar o caso cirúrgico da reunião de hoje. Eu queria agradecer ao Dr. Sérgio Pimentel pela discussão do caso, Dr. João Bertolco, que é meu auxiliar na cirurgia. Então, o nosso caso hoje trata-se de uma paciente feminina de 40 anos. Ela trouxe uma queixa de baixa acuidade visual do olho esquerdo já de 40 dias. Ela negava antecedentes oftalmológicos e ela apresentava uma acuidade visual nesse olho com baixa divisão de conta-dedos. No olho contralateral ela era 20/20, ela tinha um cristalino transparente em ambos os olhos. O fundo do olho direito não apresentava alterações. Do olho esquerdo, em maior aumento, a paciente apresentava um descolamento de retina total. O maior bolsão, ele se apresentava inferiormente, ali naquele setor temporal inferior. A paciente tinha muito pigmento na cavidade vítrea, então o fundo de olho era um pouquinho dificultado e a gente não conseguiu encontrar rotura no mapeamento pré-operatório. Então, diante desse quadro de uma paciente aí de 40 anos, com um descolamento de retina total, que tem aí essa linha demarcatória, essa marcação, e sem rotura visualizada, qual seria a nossa conduta? Perfeito. Então, Pedro, você quer comentar? Também, se puder, se quiserem, a Lívia, o Pedro Braga, se quiserem fazer algum comentário. Pedro, você quer começar? Pode ser. Bom, aqui aparentemente, assim, a gente não encontrou rotura, né?
Então, a gente sempre a gente tenta olhar pelo posicionamento do descolamento, a gente imaginaria eventualmente alguma coisa mais temporal, mas aqui já está toda descolada a retina, né? Estou pensando mais nessa linha. Mas, assim, uma coisa que chama atenção, que acho que é o que vai fazer definir a conduta, no final das contas, realmente, é essa presença de pigmento no vítreo, né? Acho que tem muito pigmento no vítreo, eu consideraria fazer vitrectomia mesmo. A única coisa é a questão da drenagem, caso a gente não ache realmente rotura. Eventualmente, vale a pena a gente considerar, tentar colocar o perfil, tentar subir esse líquido e ver se a gente consegue achar, como se fosse a chaminézinha, saindo o líquido na periferia, né? E caso não ache, eu eventualmente consideraria drenar externo, uma drenagem externa do líquido, e daí completar, e aí tem que fazer laser 360, já que a gente não está achando a rotura, né? E no índice, se essa retina está muito armada, eventualmente passar uma faca de 60 aí, né? Pedro, só abaixa um pouquinho a TV dos garotos aí, está tendo uma reverberação aí no som. Deixa eu te perguntar uma coisa, tá vendo essa linha subretiniana temporal superior, que continua nasal inferior? Isso tem mais Sim. cara de um PVR subretiniano linear ou tem cara de uma linha de demarcação? Puxa, eu tenho a impressão que é mais uma linha de demarcação e por isso que eu até estava pensando mais nessa rotura inferior. Mas aí, não sei se na fundoscopia dá para perceber melhor, né? Sim, às vezes na imagem não dá para a gente ver bem. Eu também tive essa dúvida aí nessa linha. Por essa concavidade, parece uma linha de demarcação, mas é uma paciente que tem muito pigmento significa que tem muita célula. É interessante, porque a gente vê muito pigmento no vítreo, Iana, em pacientes que têm rupturas grandes. Quando a ruptura é pequena, você não consegue identificar, a gente vê pouco pigmento, né? A não ser que ela tenha uma reação inflamatória de por algum outro motivo, né? Então, eu acho que se você não encontra a ruptura e você decide fazer uma vitrectomia para procurar a ruptura, você tem que colocar um buckle ou uma faixa nesse paciente para cobrir a retina inferior, porque se descobrir que a ruptura é inferior, você não vai conseguir tamponar adequadamente nem com gás, nem com silicone, né? O segundo motivo é que talvez, se você acha que seja um PVR subretiniano no exame clínico, você tem que fazer uma vitrectomia para dissecar essa linha de PVR, né? Ao contrário, você pensar que é uma linha de demarcação, que ela vem evoluindo lentamente, sem perceber essa perda de visão, aí você pode ter uma atuação mais conservadora. Só que como essa linha é acima da arcada temporal superior, envolve a mácula, esse paciente deveria ter perdido visão há mais tempo se fosse uma linha de demarcação, né? E mesmo para a formação de um PVR, se for um PVR linear, subretiniano, também esse paciente deveria estar com essa área descolada há pelo menos 6 semanas, 8 semanas ou 12 semanas, que é o tempo de evolução do PVR, né? Então, eu acho que essa paciente tem mais do que 40 dias de história de evolução e talvez ela não tenha percebido, né? É bem Paciente possível que tenha mais de 40. Os pacientes, eles muitas vezes relatam até uma temporalidade menor na entrada do pronto-socorro, então é bem possível que ela tivesse mais de 40 dias. tem todo jeito de ter um descolamento mais crônico, de uma evolução maior, né? E um descolamento, porque se tivesse 40 dias, Iana, e com DR total, era mais provável que essa ruptura fosse superior, né? Do que inferior. Então, tem várias, e numa paciente jovem, fásica, se não tivesse essa linhazinha embaixo, eu procuraria melhor essa ruptura e poderia fazer um buckle, sem precisar entrar no olho para fazer uma vitrectomia, né? Então, tem vários detalhes desse caso que fazem, talvez, como ele foi apresentado, a gente fazer um procedimento duplo. Então, colocar uma faixa e associar uma vitrectomia para avaliar melhor essa alteração subretiniana, para ver se você precisa dissecá-la ou não, e talvez
você consiga encontrar melhor a ruptura na vitrectomia, pode até fazer uma drenagem externa, como o Pedro falou, mas se você encontrar ruptura, você pode fazer a drenagem interna ou fazer uma retinotomia pequena, superior, para fazer essa drenagem, tá? Você quer mostrar como vocês operaram? Ok. Então, a conduta acabou ficando mesmo uma vitrectomia com uma faixa 360. Vamos dar seguimento aqui ao vídeo e tem aqui os principais passos da cirurgia, né? Então, foi primeiro feita uma peritomia, foi passado a faixa 360 e depois aqui estamos já colocando os trocares. Iniciamos então a cirurgia, vamos realizar, aqui dá para ver aquela linha, né, de demarcação, mas ainda não dá para ter noção se tem ali um cordão ou não. A gente faz ali o corvítrio, vai injetar a triancinolona para poder auxiliar no DVP, então a paciente realmente não tinha o DVP ainda. A gente induz, então, o DVP da paciente. Tinha aí um vítreo um pouquinho mais aderidinho, mas evoluiu bem o DVP. A gente coloca o perfluo para proteger a mácula, vai realizar a base vítrea. Ali passou bem rápido na retina inferior, mas tinha muito pigmento mesmo. Essa área era uma área que eu queria chamar a atenção. Então, quando a gente está fazendo a base vítrea desse setor temporal superior, a gente conseguiu ver muito bem um cordão subretiniano. Então, tinha um que estava seguindo aquela linha, e tinha um outro cordãozinho meio soltinho para cá. Então, tendo em vista que aquela linha ela chegava até ali aquela região próxima da arcada temporal superior, a gente achou por melhor fazer ali uma retinotomia naquela região. Vale ressaltar que a gente não encontrou a rotura enquanto fazia a base vítrea. Então, a gente faz uma retinotomia para tentar abordar aquele cordão. Então, numa primeira ali puxada, a gente nota que ele se parte facilmente. Então, acabamos fazendo essa retinotomia muito na pontinha do cordão, né? Então, ele se parte facilmente, a gente faz mais uma pega, consegue tirar mais um pedacinho, mas ele também se parte facilmente. A gente acaba tentando fazer ali uma retinotomia um pouco mais superior, então tiramos o perfluoro ali para poder fazer o cautério e a nova retinotomia, aí fazendo a cauterização. A gente usou uma soft para fazer uma retinotomia controladinha ali naquela região. E a gente consegue, então, pegar o cordão naquele setor, mas a imagem nessa hora está um pouquinho ruim, porque a córnea da paciente já estava um pouquinho edemaciada, então a gente faz uma desepitelização e dá para ver que melhora bastante. O que a gente nota nesse momento? A gente nota que a retirada desse cordão, ela puxou aqui essa região de EPR, então é como se tivesse tido um descolamento aqui do EPR nessa região, dá até para ver um pouco de sangramento. Então, dá para notar que essa parte do cordão estava muito fortemente aderida aos planos mais profundos, e que provavelmente isso não causaria aí uma tensão na retina. Isso não apresentava, provavelmente, uma possível complicação para o paciente se a gente tivesse deixado. De qualquer forma, como teve esse pequeno sangramento, a gente coloca um perfluo na mácula para dar uma protegida, só para esse sanguinho não escorrer ali para a fóvea, para o centro da fóvea. A gente usa essa retinotomia que a gente fez por último, que é um pouco mais posterior, para fazer a troca. Então, a gente faz a troca tanto na periférica quanto naquela mais posterior. E após a troca, a gente vai fazer laser, a retina senta bem, dá um ajustezinho na faixa, faz o laser tanto nas retinotomias quanto 360 na faixa, porque a gente não encontrou, né, a rotura inicial, e acabamos deixando com óleo de silicone nesse caso. Aí eu queria abrir aqui para discussões exatamente sobre o que a gente está falando aqui nesse caso, que é PVR subretiniano ou linha de demarcação e as principais diferenças aí em apresentação e prognóstico. Aí eu queria pedir a opinião dos chefes primeiro, e aí eu tenho um quadrinho de resumo pequenininho para apresentar depois. Perfeito. Então, Pedro, você quer fazer algum comentário? Eu ia, quando eu vi fazendo, eu ia falar justamente isso. Que talvez eu não fosse tirar esse cordão. Eu tentaria drenar e fazer uma troca para ver se isso ficaria armado ou não. Se não ficasse armado, eu não iria mexer nesse cordão. A gente às vezes tem esses casos que fica o cordão por debaixo da retina, mas a retina não fica armada, né? Se não tiver o encurtamento, não precisa. Então, o cordão, o PVR, ele deforma a retina, né? Como o Pedro falou, ele arma a retina e traciona. E quando você faz uma troca com ar, por exemplo, que não tem o peso que o perfluo tem, a retina continua armada. E aí você sabe que é um PVR, ele traciona mesmo. Em geral, o PVR subretiniano pode estar associado ao PVR
acima da retina. Vamos fazer um PVR focal, uma prega estrelado ou até um PVR circunferencial anterior, né? Em geral, são pacientes que têm uma inflamação intraocular, hemorragia intraocular, são pacientes, em geral, mais jovens, que têm uma chance de desenvolver PVR, e a linha de demarcação, em geral, ela vem com uma ruptura inferior, né? Então, o látice, por exemplo, uma diálise inferior, ela vem, em geral, com linhas de demarcação, ou rupturas pequenas inferior, vem com linhas de demarcação, e você vê uma sucessão de linhas de demarcação. Então, você tem a injúria à retina causada pelo descolamento, estimula o EPR na borda da retina não descolada e da retina descolada, de formar uma proliferação. Essa proliferação segura o avanço do PVR. Aqui eu acho que tem um padrão que é difícil a gente distinguir, mas pelo que eu vi, talvez por aquela adesão à retina, ao EPR, talvez me parecesse mais uma linha de demarcação, embora seja difícil só de olhar o vídeo a gente analisar, né? O prognóstico do PVR é sempre inferior, a segunda pergunta sua, né? O PVR tende a recidivar, e dependendo do tamanho da extensão, PVRs grandes, em geral, acabam em retinectomia. Você tem que tirar a retina dessa área para conseguir aplicar a retina, né? A linha de demarcação, ela não traciona a retina, e a gente não interfere, não precisa remover essa linha de demarcação. Você cola a retina apesar da linha de demarcação, ela não se altera, tá? Ela não traciona a retina neurosensorial, né? É basicamente isso. Mas eu acho que o caso foi muito bem conduzido, tinha essa dúvida no intraoperatório entre essas duas condições. A técnica para fazer a remoção do cordão, né, suspeitando de UPV, está perfeito. Você faz uma diatermia para não sangrar, uma endodiatermia. Você pode, em geral, eu inciso a retina para tirar o cordão com um cortezinho, uma bladezinha pequena, né, para fazer um corte localizado. Vocês podem aspirar como vocês fizeram com a pontinha de silicone, que é ótimo. E daí, com forceps, você prensa esse cordão e gira como se fosse para tirar um macarrão, enrolando. Você vai enrolando ela na borda do teu forceps e ela sai inteira, sem ter essa aderência e sem formar essa hemorragia quando é PVR, né? Em geral, você consegue tirar. Às vezes, você não consegue tirar inteiro, como aconteceu aí, você tira num lugar, abre outra retinotomia pequena para remover em outro local, tá? Se alguém quiser fazer algum comentário aqui no chat, pode fazer. Iana, você quer fazer a tua revisão aqui? Depois a gente discute a partir disso. Aqui eu fiz só um quadrinho mesmo, exatamente com Sei. esses pontos que vocês levantaram. Então, quando a gente está falando de PVR sub, a gente pensa que é um cordão que ele tem uma certa mobilidade, ele está junto com a retina e não junto com os planos mais profundos. Então, ele não vai ter uma aderência no EPR, por exemplo. Ele vai acabar levando a uma tração, então ele vai estar mais elevado, num plano mais elevado, porque ele vai estar tracionando a retina para cima, e ele vai levar um descolamento. Óbvio que tem casos em que ele fica mais quietinho e não leva, mas se você vê que ele está tracionando, você vai ter que retirá-lo. Já quando a gente pensa numa linha de demarcação, ela tem uma conformação em geral que sugere a formação lenta de um DR, então aquilo que o professor falou, que você pode ter linhas sucessivas de demarcação, e ela pode ter também essa concavidade, conforme a gente tinha no nosso caso, né? Ela meio que aponta para baixo. Então isso indica que o líquido veio vindo devagarinho e conseguiu formar essa proliferação no EPR. Ela vai acabar não tendo muita mobilidade, porque ela está mais profunda, e ela não vai tracionar a retina para cima, então ela não apresenta um risco a descolamento. Agora, ela pode estar causando baixa visual se ela estiver ali numa região mais próxima à fóvea. Dando sequência ao segmento pós-operatório, então aqui era o paciente no primeiro pós-operatório, então dá para ver, né, as marcações de laser, 360, as retinotomias. Aqui dá para a gente ver um pedacinho do cordão que ficou, né, que sobrou por baixo da retina. E a gente acabou optando por não, né, mexer no intraoperatório nessa parte nasal, porque depois que a gente viu que arrastou o PVR, o EPR e causou um sangramento, a gente pensou, não, vamos fazer a troca e só se tiver armado nasal a gente mexe. E aí, de fato, não ficou armado nasal. Aqui o paciente já com 2 meses de pós-operatório, né, com bastante já pigmentação do laser onde ele foi realizado. E, inclusive, não dá para ver na foto, mas aqui
bem pequenininho, periférico à faixa, dá para ver uma pequena região de retina elevada, que já está bem estável já. Já faz mais de 2 meses já depois do operatório dessa paciente, mas provavelmente realmente era uma roturinha temporal inferior que ficou além da faixa e que está ali bem bloqueadinho. Então, esse foi o caso cirúrgico de hoje. Perfeito, Ana. E por essa roturazinha pequena, temporal inferior, poderia então ter um descolamento progressivo, inferior, lento, que a paciente não deve ter notado, e que no final acabou formando essas linhas de demarcação, né? Talvez seja mais Sim. compatível com essa evolução. De todo jeito, a retina está otimamente bem colada, e a mácula está preservada. Eu não sei como vai ser a recuperação dessa paciente, né? Porque tem 0,1 de visão, a visão corrigida, né? Mas é uma visão boa para quem tinha conta-dedos, né? Então, Sim. ela vai ter uma visão funcional nesse olho, vai ter, né, 20/200, talvez eventualmente ainda melhore um pouquinho a visão. Ela é fáscica, talvez o silicone ainda opacifique um pouquinho mais esse cristalino. Então, na remoção do cristalino, na remoção do silicone, posso pensar em fazer uma faco, se ela tiver alguma opacidade que ela vai acabar desenvolvendo. A cirurgia foi super bem feita, Ana, parabéns, tá? Essa dúvida é muito pertinente entre um PVR subretiniano linear mais extenso e uma linha de demarcação, tá? No caso aí, eu acho que estava mais para a linha de demarcação, mas a abordagem foi adequada, não causou nenhum problema para essa paciente, ela foi muito bem operada. Então, você vê a indentação total da retina, quando você não encontra uma ruptura, é isso que tem que ser feito. Você tem que colocar uma faixa 360, ou pelo menos, ou eventualmente, até um buckle 360, se tem muita tração inferior, né? E uma faixa 360 com buckle inferior, ou uma faixa, como vocês fizeram, fazer laser em toda a área periférica, como foi feito, né? E dissecar qualquer eventual tração que vocês, pensando aí eventualmente no PVR, fizeram. Então, está super bem abordado, parabéns. Agora, o próximo passo é programar, talvez logo, antes de 3 meses, Iana, tirar, porque em geral, quando a gente faz um PVR, em geral o PVR recidiva entre 2 e 3 meses. Aqui, é muito provável que não tenha sido um PVR, então eu acho que nesse período, entre 2 e 3 meses, você pode tirar o silicone e eventualmente fazer a faco, caso seja necessário, tá? Então, parabéns pela condução do caso, tá? O Pedro precisou sair aqui, então ele pediu licença, tem que cuidar dos filhos dele e da esposa. E parabéns, viu, Iana? Tá? Obrigada, professor. E obrigado pela apresentação. Então, eu queria agradecer de novo a Iana Mourão, que fez a apresentação do caso cirúrgico, ao Guilherme Fonseca, que fez a apresentação do artigo, a Fernanda Dourado, que fez a apresentação da imagem, o Nicolas Ogassavara, que fez a apresentação do caso clínico. Agradecer aqui a todos que participaram, os assistentes, o André Creus e o Pedro Carricondo, né? E os comentários de todos aqui que comentaram, né? A Aiko, o Bernardo Kestelman, a Ismante Schwab e alguém do oftalmusp aqui que eu não consigo saber quem foi, tá? E um abraço para todos vocês, boa sexta, bom final de semana, e na quinta-feira a gente está de volta aqui, tá bom? Um abraço. Tchau, professor. Tchau, obrigado.